Vou introduzir mais um elemento aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que voltará ao Brasil nas próximas semanas e que deve fazer uma oposição responsável ao governo Lula. As declarações foram dadas em entrevista ao influenciador de extrema-direita, Charlie Kirk, nos Estados Unidos, onde Bolsonaro está desde o final do ano passado. Vamos ao debate. Dora, perdão, eu estava crente que ia aparecer aqui um off com as declarações do Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro veio a público para falar que vai fazer uma oposição responsável. Na verdade, a gente vinha colocando aqui que ele tem medo dessas investigações. O cenário aqui está conflituoso. Com o Bolsonaro, estaria mais ainda, Dora? Boa noite. Boa noite a todos. Mas espera aí, quero botar minha colher no assunto anterior. Posso? Claro. Claro, porque olha só, para mim está muito claro o seguinte, o Lula quer fazer uma afirmação de autoridade e ele mostra que não se conforma com a autonomia do Banco Central, só que ele não tem força no Congresso para reverter essa autonomia. Então ele faz essa tensão, ele não convive, aliás, o PT não convive bem com a autonomia. Vide as tentativas lá atrás do primeiro governo de retirar as autonomias, alterar a sistemática das agências reguladoras. Então, é isso, eu acho que essa tensão vai ser permanente, é inútil, é prejudicial, porque o que se deve discutir, eu acho que não é a camiseta, claro que é inadequado aquilo que o Campos Neto fez na eleição, mas isso agora está fora de questão. A questão é o trabalho dele. Ele está errando ao fazer? Ele está acertando? Essa que é a questão principal. E esse embate é muito inútil porque ele causa instabilidade. Mas a razão, a meu ver, é exatamente isso. É o inconformismo do Lula de não poder ter a indicação do Banco Central. E aí vamos para o outro assunto que você me pergunta, Felipe, se ele causa mais problemas do que solução, é isso? Que se o Bolsonaro tumultua ou pacifica? Entendi direito? Exatamente, Dora. Tá, claro que tumultua, sempre tumultua, evidentemente. E agora, a oposição responsável. O conceito de responsabilidade e Bolsonaro na mesma frase, em geral, não combina. Não tem combinado, não combinou nos últimos 4 anos, tá certo? Já começa daí. E, evidentemente, que ele voltando, agora ele diz assim, vou voltar nas próximas semanas. Gente, próximas semanas tem 40 e tantas semanas ainda para terminar o governo. A gente não sabe quando ele vai voltar, mas, evidentemente, que ele, estando aqui no palco, é claro que é um fator de tumulto, porque se o presidente Lula já se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro, dia sim, outro também, discurso sim, outro também. Imagine com a presença do Bolsonaro aqui, Lula fazendo referência, Bolsonaro rebatendo, e nós aqui refém de uma briga entre um ex-presidente e um presidente. Acho que tumultua, mas não vai ter jeito. Uma hora ele vai ter que voltar. Agora, o que você me perguntou, será que ele está com medo por causa das questões judiciais? Provavelmente. Agora, não sei, porque ele ir lá na Flórida, no que isso influiria, beneficiaria ele no encaminhamento das questões judiciais, porque essas estão caminhando. Já saiu do terreno eleitoral, que até pouco tempo a gente dizia, a complicação dele é no TSE. A complicação agora já está no terreno penal. E isso está caminhando, com ele na Flórida, com ele em Brasília, com ele aonde for. Então, ele pode até estar com medo, mas ele voltando ou ele não voltando não vai influir no decorrer das investigações. Obrigado, Dora. Joel, é melhor o Roberto Campos Neto para rebater o Lula que o Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro fala de oposição responsável, eu estou com a Dora nessa, como é possível as duas coisas unirem, e respondo, não é possível. Todo o movimento do bolsonarismo, ele só tem a base eleitoral que ele tem graças à franca e descarada irresponsabilidade do discurso dele. Foi um discurso extremista, fanatizante, recheado das mais profundas e profusas mentiras que a gente já viu no discurso político brasileiro, que ao longo de anos foi formando uma parcela da população que hoje em dia se encontra profundamente fanatizada a ponto de partir para a violência física, fanatizada a ponto para clamar para as Forças Armadas por um golpe de Estado.
A partir do momento que o Bolsonaro viesse ser qualquer voz de moderação no debate público, ele perderia o grande capital político que ele tem, que é esse, que é a conexão com uma base expressiva do eleitorado e que dá a ele, ou talvez a quem seja ungido por ele, uma vaga de acesso em qualquer segundo turno. Tá? Então, sem isso, o Bolsonaro não seria nada. Quem que é responsável, que enxerga os problemas como eles são, que busca uma crítica justa e não qualquer loucura para acusar um governo quando se está na oposição, que pessoa dessas que veria qualquer valor no Bolsonaro? Acho que nenhuma. O grande problema do Brasil é o seguinte: o discurso tido por responsável, que busca ser justo, o que busca apresentar problemas reais e não alucinações e paranoias de perseguição, esse discurso tem dificuldade de tocar o coração de grande parte da população brasileira. Esse é o desafio. Como ser uma opinião bem-sucedida e responsável. A gente tem oposição bem-sucedida, maluca. A gente tem oposição responsável, pequena, mal-sucedida. Unir os dois, pelo menos até agora, a gente não tem conseguido. O que eu costumo dizer, Joel, é que falta no Brasil a sensatez cativante, né? Pelo menos na arena política. É disso que o país se ressente. Diga, Raquel. Olha, eu concordo com o Joel. Acho que essa pergunta, né, quando o Bolsonaro volta, a gente não tem a menor ideia, mas o que dá para ter certeza é que ele já transformou isso numa novela e numa forma de chamar atenção, né? Volta essa semana, volto na próxima, e surge um burburinho e a gente fica sempre falando disso e ele vai se mantendo vivo de alguma forma com essas declarações. Dora, eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que os casos, sim, vão caminhando normalmente contra ele aqui, tanto no Tribunal Superior Eleitoral, quanto agora os casos criminais. Ele ainda não está diretamente envolvido, mas a reunião do Marcos Doval jogou ele dentro dessa apuração. Daqui a pouco isso vai começar a fervilhar, mas ele está distante, dá a ele um certo conforto, né? Vai ser muito mais difícil ouvi-lo, intimá-lo, ele fica mais distante juridicamente, não só politicamente, né? Eventualmente, se você for fazer alguma intimação, isso tem que chegar lá nos Estados Unidos, ele vai ter que vir. Eu acho que... E até no psicológico do Bolsonaro, a gente sempre ouviu muito isso, né? Ele tem muito medo dessa história, dessa possibilidade de ir para a cadeia. Isso a gente ouve esses relatos de todo mundo que está em volta dele. Então, eu acho que tem um pouco de estratégia política eleitoral, de não ter muito o que falar aqui dentro, então ele fica lá fora só passando esses recadinhos, não sei quando eu volto hoje, volto amanhã. Tem um pouco desse fator psicológico, de se manter um pouco mais distante, porque ele tem, sim, um pouco de medo de cadeia. Agora, eu acho que ele não está morto como líder da oposição de jeito nenhum, por conta disso que você falou e do que o Felipe mencionou. Hoje, no Brasil, essa polarização continua muito acirrada e não é à toa que ele e Lula são os principais líderes políticos. Esse discurso do nós contra eles, ele toma a opinião pública, ele vai pelas redes sociais, mas vai tomando as mentes e os corações das pessoas. E eu acho que a gente ainda está muito longe de sair disso. Pois tudo que a gente falou no programa até agora, Clarissa, mostra justamente como está vivo esse nós contra eles. Como os embates são de pessoas que pertencem a um grupo com pessoas que pertencem a outro grupo e muito menos sobre as coisas em si, né? Sobre os problemas concretos e os caminhos para encontrar as soluções, reconhecendo todos esses limites. Quer dizer, se tem uma margem, se alguém está associado a uma outra pessoa, isso logo é explorado pelo outro lado, aí você vê que uma crise econômica se avizinha, você já se precaver encontrando preventivamente um possível culpado e fica esse lá e cá. Enquanto parece que a discussão no debate público não se voltar para os problemas concretos, essa polarização tóxica vai ser alimentada. Mas eu acho, primeiro, a respeito da possível volta do Bolsonaro, eu vou ser bem sincera, gente, eu só acredito a hora que ele descer do avião. Porque, nesse momento, todas as atitudes dele estão caminhando na direção contrária. Ele está falando numa entrevista para um influenciador que, olha, eu vou voltar nas próximas semanas, estou voltando, estou chegando aí.
tá? Me espera. Só que as atitudes dele estão indo na direção contrária. Ele diz que ele vai requerer a cidadania italiana, ele solicita o visto nos Estados Unidos para permanecer lá por mais tempo. Ele não está lá passando férias, ele não está num sabático, ele não está fazendo uma descompressão. Ele foi para lá com o objetivo de se blindar e de se proteger, como bem disse a Raquel. Então, eu só acredito a hora que ele descer do avião. Mas, dito isso, eu acho assim... Bolsonaro, a gente não pode menosprezar em tudo isso, e aí puxando muito o que você estava falando, a coisa do ego grande dos políticos que estão envolvidos nesses movimentos, né? Então, a gente percebe ali, pelo menos existem alguns sinais, de que Jair Bolsonaro ficou muito incomodado com a ideia de ser substituído. A gente viu Michele Bolsonaro ir para as redes sociais para falar, olha, gente, não tem nada disso, eu não estou interessada em nenhum cargo público, eu não vou disputar eleição nenhuma, não quero fazer nada. Né? Porque o próprio partido do presidente, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já estava jogando o nome de Michele Bolsonaro como alternativa para 2026, já partindo do princípio que Jair Bolsonaro tende a ficar inelegível. A gente tem que lembrar também que Bolsonaro falou para um canal estrangeiro, ele está falando no exterior. Então, aqui a gente tem muito mais clareza do que está acontecendo com ele. Quando ele dá uma entrevista como essa, ele passa a mensagem de que, não, imagina, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não tem risco nenhum para mim lá no Brasil, não imagina, não tenho medo de nada acontecer comigo, tanto é que eu vou voltar, ó, já vou liderar a oposição, tá tudo resolvido. Então, eu acho assim, tem muito de retórica da boca para fora, por parte de Jair Bolsonaro nesse momento. Acredito que é uma possibilidade ele voltar para o Brasil, talvez para tentar preservar esse capital político, ele não quer largar o osso. Ele não quer deixar isso de mão beijada para Tarcísio de Freitas, para outros nomes da direita que vão se projetar, até Roberto Campos Neto agora entra na lista, e inclusive para a mulher dele, né? Então, até o filho, começaram a falar de Eduardo Bolsonaro também. Então, está todo mundo aqui discutindo quem vai ser o candidato em 2026. Eu não acho que Bolsonaro ficou muito à vontade com isso, não. Talvez essa entrevista seja mais sobre isso.